Mudanças importantes chegando aí no setor de diesel, biodiesel. Em breve o biodiesel ele vai ser um dos principais aí do país, já é uma realidade praticamente. Uma decisão que impacta diretamente o agronegócio. Vamos entender mais sobre esse cenário e o impacto desse aumento do incremento de biodiesel no diesel com André Lavor. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. André Lavor, CEO e cofundador da Binatural. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Joyce. A partir de 1º de agosto, agora sexta-feira, o diesel vendido no Brasil vai passar a ter 15% de biodiesel na mistura obrigatória, o B15, conforme anúncio do governo. A medida impacta diretamente no agronegócio, além da transição energética e economia de uma forma geral. André, o que esse aumento representa aí para o setor, empresas como a Binatural? Olha, o B15, como a gente chama, que 15% de biodiesel é o diesel, ele chega de forma tardia, era para ter começado a mistura em março, né, desse ano, mas ainda assim em tempo de a gente implementar esses 15% que traz benefícios de vários pilares econômicos, sociais e ambientais. Então a gente tem a cada 1%, eu acho que é legal a gente falar o incremento, os impactos de 1% de biodiesel, porque nós estamos falando apenas de 15%, a gente tem uma tendência de chegar a 25% de mistura. Então, para que tenha alguns números para a gente tangibilizar isso, os impactos, por exemplo, ambientais. A cada 1% se reduz 1,2 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. E a gente tem muitas mortes no Brasil em função das doenças respiratórias, né? Então, à medida que o biodiesel reduz 80%, 90%, como nós da Binatural reduzimos em 90% das emissões dos gases de efeito estufa, a gente chega a ter uma redução de 300 pessoas no ano que deixam de morrer em função das doenças respiratórias. Temos vários impactos sociais, como a agricultura familiar. Hoje no Brasil a gente atende mais de 300 mil agricultores familiares e a cada 1% são mais 25 mil agricultores familiares que são agregados ao programa e são incentivados, enfim, que a gente consegue angariar no programa do Selo Biocombustível Social. Impactos econômicos, já que o Brasil ele é dependente de importação de diesel, então de 20% a 25% daquilo que a gente consome de diesel no Brasil, ele é importado. Então, cada 1% de incremento é 1% a menos que a gente necessita de importação. Então, 1% é mais ou menos 1 bilhão de litros no ano de consumo de biodiesel. Então, 1 milhão de litros de biodiesel é 1 bilhão de litros a menos de diesel, que não agrega valor algum para o país, já que ele vem de outros países. Então, o biodiesel ele é uma agenda do agro, é uma agenda da sociedade, é uma agenda das pessoas, tamanhos benefícios que ele tem em todos os pilares. Beneficia toda uma cadeia, né? E como você já colocou aqui, a maior parte é importada, 65% praticamente da Rússia. A gente vive um momento aí de incerteza, quanto menos a gente importar, melhor. O governo estima um investimento aí, André, de 5,2 bilhões de reais com essa medida. Como que vocês se posicionam diante dessas oportunidades? Investimento sempre é oportunidade. Com certeza. Ainda sobre a importação, se eu puder fazer mais uma colocação. Por favor. Como o Brasil ele é dependente, ele é deficitário em refino de petróleo, a gente exporta petróleo, mas a gente é deficitário em refino, então a gente importa de 20% a 25% de diesel. Nos últimos anos, o Brasil produziu em torno de 77 bilhões de litros. Isso trouxe uma economia de 38 bilhões de dólares para a balança comercial em função da substituição do biodiesel pelo diesel importado. Falando agora sobre os investimentos, se estima 5 bilhões de investimentos, então somente isso já está acontecendo por esse incremento percentual agora, mas os investimentos são muito maiores, né? Uma projeção de 25% de misturas, a tendência é que chegamos a mais de 50 bilhões de investimento. O setor já investe há muito tempo, a gente tem uma capacidade produtiva que poderíamos ter 20% de mistura de biodiesel no diesel. A gente já tem hoje um pouco mais de 15 bilhões de litros de capacidade produtiva de biodiesel. E os investimentos no biodiesel, eles agregam uma cadeia muito grande, né, que vai desde o agro até o consumidor final, já que 70%, 80% do que se consome, que se produz de biodiesel, ele é proveniente do óleo de soja, que é um subproduto da soja, do esmagamento da soja. Então, 80% é farelo, 20% é óleo. Quanto mais biodiesel, mais produção de farelo,
mais produção da proteína, significa menor oferta, menor preço dos alimentos, maior oferta de alimentos, menor o preço. Então, os investimentos eles estão agregados a toda a cadeia e os impactos é como a gente falou, os impactos em todas as frentes sociais, com novos empregos e assim por diante. Nós, da Miratonal, já estamos investindo há algum tempo no setor, crescemos muito nos últimos anos, a gente já tem novas projeções de investimento para 16, 17, assim como a gente entende que deva chegar a 25%, e diria você até que antecipar a mistura daquela programada na Lei do Combustível do Futuro. Nós já voltamos a falar aqui com o André Lavor sobre o aumento do B15, nessa mistura obrigatória, mas diante do anúncio de ontem, nós temos que fazer uma edição extra aqui do Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger para ouvir a opinião dele sobre o tarifaço do Trump. Boa parte dos produtos ficou de fora, outros ainda não. E também a inclusão de Alexandre de Moraes na lista Magnitsky, que agora o brasileiro vai ficar ao lado do PCC, né? Nessa lista onde é composta por criminosos, acusados de corrupção. E o Lula parece que se solidarizou, se preocupou muito mais com o Moraes do que com o próprio tarifaço. Engraçado que a gente nunca viu o petista aí preocupado com os inocentes presos no dia 8 de janeiro. Doutor Eduardo Berbiger, seja muito bem-vindo. Sua opinião sobre isso? Olá, Joyce e caros telespectadores do Força do Agro. É um prazer estar aqui novamente, comentando fatos sérios que ocorreram essa semana. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela informalidade, estão acostumados a me ver de terno e gravata, mas hoje estou fazendo um check-up de saúde, então o traje é outro. Bom, essa semana, aconteceram fatos muito sérios envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. O Departamento de Estado e o governo federal americano notificou com o ministro Alexandre de Moraes que ele está sancionado pela Lei Magnitsky. Isso é muito sério, né? A Lei Magnitsky ela foi criada para punir pessoas envolvidas com sérias infrações aos direitos humanos, corruptores, facilitadores. Então, quer dizer, é uma lei que pune a escória, né? É uma lei muito séria. Para vocês terem uma ideia, quem foi punido com a lei foi o Nicolás Maduro, o presidente do Gâmbia, ex-presidente do Paraguai, vários ditadores e pessoas envolvidas com ataques a direitos humanos. E ter um ministro do Supremo Tribunal Federal punido pela mesma lei é péssimo para o Brasil. É péssimo porque mostra que o Supremo Tribunal Federal tem adotado medidas que contrariam frontalmente, né, a democracia, a Constituição, e isso, houve um estudo americano, né, dessa punição. Então, não entrando no mérito das possibilidades ou não, mas isso é muito ruim diplomaticamente para o Brasil. Então, na verdade, o Brasil nunca preservou as relações com os Estados Unidos, que são o nosso segundo maior parceiro comercial, só perde para a China. Desde a vitória do presidente Trump, várias ironias por parte do governo federal, várias piadas. O próprio presidente Lula mandou uma mera carta formal parabenizando o presidente Trump e foi para o Departamento de Estado, não foi nem para ele, o que mereceria no mínimo uma ligação, né? Um país que quer manter uma relação boa. Então o Brasil vem provocando isso, vem fazendo vários acenos à China, à Rússia, em clara provocação aos Estados Unidos. Com o embargo econômico que a Rússia está sofrendo pela guerra na Ucrânia, o Brasil compra 65% do nosso diesel, o diesel que importamos vem da Rússia. Então, quer dizer, uma série de ataques que o Brasil vem fazendo sistematicamente, provocações, porque achou que os Estados Unidos não ia fazer nada. Só que esqueceu que os Estados Unidos têm um peso infinitamente maior do que o Brasil na economia mundial. Então, não podemos discutir com a maior potência econômica, com a maior potência militar do mundo e ficarmos impunes, ainda mais com um presidente com a característica do presidente Trump, que é um presidente muito nacionalista, né, e é um presidente de reagir, né, às provocações. Então, péssimas estratégias. Mandaram o nosso embaixador, o nosso ministro das Relações Exteriores,
para lá, numa conversa totalmente inócua com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado deles, né, seria das Relações Exteriores também. Não houve amostra dos Estados Unidos que vai retroceder em nada. O ministro ainda quis mandar alguns recados para os Estados Unidos, totalmente fora de propósito, e é esse jeito que o Brasil conduz as suas relações, né? Principalmente com os Estados Unidos. Isso é péssimo. E mais essa questão do atentado aos direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes, né? Inclusive atacando empresas americanas, óbvio que isso não iria dar certo, como não deu, né? O reflexo disso mais imediato foi o tarifaço, né? O tarifaço que foi amenizado. Nós tivemos aí alguns bens que foram isentos da tarifa. Aí todo mundo, uma vitória diplomática do governo. Não, os Estados Unidos estão ignorando completamente o governo brasileiro. É que o presidente Trump ele não é burro, né? Ele não quer gerar inflação em produtos que eles consomem em massa. Então, houve uma análise de quais produtos manter a tarifação e quais produtos não. Porque o tarifaço é muito mais uma sinalização para o Brasil de que o Brasil não é um país amigo dos Estados Unidos, assim como o presidente Trump já declarou. Então, é o país com as taxas mais altas do mundo. Então, é para colocar o Brasil no seu lugar, né? Mostrar que o Brasil não goza mais de uma boa relação com os Estados Unidos. Não é só uma questão econômica. E das boas notícias, né? Para o agronegócio, suco de laranja, polpa de laranja, né? Celulose, basicamente isso ficaram fora. Castanha também, castanha do Brasil, né? Que eles chamam de castanha do Pará, também ficou fora da tarifação. Agora, produtos importantes como café, carne bovina, carne suína, né, aves, tudo isso foi incluído no tarifaço, nos 50%. Todas as outras frutas e sucos que não de laranja, isso afeta em cheio o Vale de São Francisco, né? Tem empresas falando em redução de 70% do faturamento. Isso é péssimo, né? Então, muita gente comemorou a redução do tarifaço, mas não é bem assim. Eliminou também alguns outros setores, ferro e aço, aviação, mas porque os Estados Unidos precisa desses produtos do Brasil. E como eu disse, o presidente Trump não é burro, ele não quer gerar um problema interno dessa briga com o Brasil. Então, nós vemos uma série de equívocos, uma série de erros. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal atropelando direitos, né, atropelando direitos de pessoas. Vemos lá agora o deputado Eduardo Bolsonaro não pode voltar ao Brasil, porque se voltar será preso, né? Por quê? Porque está fazendo uma articulação política e para o Supremo isso é crime. Então agora o Supremo está reescrevendo a Constituição, está reescrevendo a lei penal, né? E acha que tem todo o direito, né? Porque a última palavra é dos ministros. E não é bem assim. Nós já falamos aqui que o Brasil é um país onde estamos subordinados à legislação, né? A fonte principal do direito é a lei, não é a jurisprudência. Então os ministros não podem simplesmente a seu bel prazer reescrever a Constituição, reescrever a legislação penal, atropelar os direitos, até porque um grande princípio democrático é que a lei tem que estar acima dos homens, né? Acima de pessoas. Os ministros vão passar, um mandato longo, mas daqui a pouco eles não estão mais aí. Só que os danos causados permanecem, né? Os danos causados vão ficar ecoando por muito tempo, e isso é terrível. Então, hoje o comentário sobre isso, esses desastres diplomáticos do Brasil, né? A pior relação que tivemos com os Estados Unidos desde que os dois países viraram países independentes. Quer dizer, é uma vergonha isso, em pleno século XXI, esta pequenez de raciocínio do presidente Lula e do Itamaraty na relação com os Estados Unidos. O próprio presidente Lula poderia ter dado um jeito de arrumar uma audiência com o presidente Trump e tentar resolver isso aí, fazer um aceno de aproximação, um aceno de boas relações, de paz, mas não há humildade para isso. O presidente fica com piadas aqui, com falácias, como aquela do truco, enfim, essas coisas ridículas que o nosso presidente costuma dizer seguidamente. E o Supremo, como já falamos aqui, né, virou a última instância da República, né? Tudo se decide lá, legisla, faz o que bem entender e não há reação nenhuma, né? Então esse é o Brasil que vivemos hoje, levando a pior relação, como já falei, com os Estados Unidos, e essas sanções por atentados contra o direito econômico, né? Contra o direito econômico, contra os direitos humanos, enfim,
contra a democracia, e é isso que estamos vivendo. Infelizmente, esperamos que isso passe logo. Tá bom, Joyce? Muito obrigado. Obrigado a você, aos telespectadores, e até a próxima semana. Você trouxe a Oeste até aqui. Agora está na hora de irmos mais longe. Com mais 20 mil assinaturas, a Oeste TV se tornará realidade. Vamos juntos dar esse próximo passo. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Esse impacto na agricultura familiar, geração de emprego, você falou 300 famílias, isso só parceiros da Binatural. A gente tem 300 mil agricultores familiares que são atendidos pelo setor, tá? Que estão espalhados em mais de 1.100 municípios do país, com diversas culturas. Nós, da Binatural, atendemos 25 mil agricultores familiares. A gente tem uma projeção, mais ou menos falando em 25%, passar de 500 mil agricultores familiares que serão atendidos e assistidos por esse programa do selo Biocombustível Social, com várias cooperativas, entre outras culturas. Posso falar um pouquinho, se você quiser? Pode falar. Sobre algumas culturas. Nós, da Binatural, a gente tem um impacto social em função do nosso incentivo à agricultura familiar muito grande, né? Que já que tem pelo MDA, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, um compromisso de se fazer 15% do seu arranjo produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Semiárido, que são regiões mais carentes, que precisam de melhor assistência. Nós fazemos 3 vezes mais do que aquelas que são exigidas. Então, nós fazemos 45% do nosso arranjo produtivo estão nessas regiões. Em muitas culturas, são mais de 16 culturas, com mais de 25 cooperativas. Então, a gente investe muito nessas regiões, levando desenvolvimento para o interior do país, evitando o êxodo rural, trazendo assistência e rendimento para esses agricultores, enfim, para que eles tenham melhor produtividade e melhores resultados. Porque a Binatural, ninguém vive sozinho, todo mundo vive de parceria, e o produtor ele precisa ter um destino para o produto dele, né? Com certeza. E essa biomassa, esse biodiesel, a gente está falando aqui da questão do meio ambiente, do impacto ambiental, e quando você dá um destino também, o produtor reutiliza os resíduos, ele dá um destino correto, né, para aqueles dejetos onde ele não teria onde colocar, vira energia e transforma em dinheiro. Perfeito, perfeito. A gente investe muito, né, em P&D, em inovação, junto com nossos produtores familiares, com as cooperativas, para desenvolver novos destinos para os resíduos, né, que acabam acontecendo, né, nessa agricultura. A gente, como investe muito em diversas culturas, né, a gente acabou, nesses últimos anos, investindo bastante e descobrimos algumas oportunidades. Então, por exemplo, como na castanha do baru. A castanha do baru é uma das culturas que a gente tem na agricultura familiar, e a gente descobriu que a casca do baru ele era um resíduo, né? Um resíduo que esses produtores eles precisavam dar destino aos aterros sanitários. Então, eles custeavam esse destino, é um passivo ambiental, já que está indo para os aterros sanitários, e a gente, com muita pesquisa e inovação, com parcerias com as cooperativas, nós descobrimos uma oportunidade e um poder calorífico nessa casca do baru. Então, a gente conseguiu, junto com uma parceria com os agricultores familiares, remunerá-los por isso. Então, hoje, ao invés de eles terem um custo de destino, hoje eles são remunerados por essa venda da casca, e nós conseguimos dar um destino adequado na nossa queima, na nossa caldeira, em substituição à lenha. Assim como o coco da piaçava, que também é um excesso florestal, que existe uma sobreoferta de coco que acaba ficando também na floresta ou nos aterros sanitários,
Descobrimos também um poder calorífico importante nele e também estamos remunerando esses produtores para que tenham um destino adequado e a gente também tenha melhor resultado. Isso aí foi pioneiro da Binatural, né? Um projeto de vocês. Sim. Como que vocês descobriram? Pesquisa, provavelmente, testes. Perfeito. Como a gente tem esse arranjo produtivo de diversas culturas, a gente acaba investindo muito nisso, na descoberta de novas matérias-primas, novos produtos. O Brasil é muito rico em recursos naturais. Nós temos muitos recursos naturais. E a gente tem uma capacidade, uma oportunidade tão grande de conseguir desenvolver ainda mais através de pesquisas, através de inovação, estar muito perto dos produtores, das cooperativas, a gente está muito perto deles. Eu já estive pessoalmente com alguns produtores familiares em algumas regiões que são pouco assistidas. Então, com esse apoio que a gente dá às cooperativas e à agricultura, investindo, trocando experiência, nós começamos a descobrir essas oportunidades, que é um jogo do ganha-ganha, né? Os produtores ganhando do lado deles com menores custos e sendo beneficiados com bonificação, inclusive, e a gente conseguindo substituir alguns produtos por produtos, né, que são considerados resíduos, com melhor ganho, trazendo economia circular e assim por diante. E aí você substitui pela lenha, que com certeza impacta no meio ambiente, como a gente tem colocado aqui, ganhos operacionais, além do ganho para o produtor e para quem utiliza também. Perfeito, exatamente. O que a gente tem feito é a substituição da lenha de que a gente já consome de alguma forma por produtos que são considerados resíduos, que antes eram destinados a aterros sanitários, né? E muitos deles nem eram destinados, ficavam no chão das florestas, assim por diante, porque são regiões que são pouco assistidas, que são regiões que têm pouco acesso, né? Então a gente conseguiu chegar nessas pessoas com bastante investimento em pesquisa e estudos e identificar oportunidades. E eu diria a você que tem mais. A gente consegue perceber que pelo tamanho da riqueza que a gente tem no Brasil, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem no Brasil, a terra que a gente tem, a agricultura que a gente tem, a gente consegue identificar novas oportunidades e novas inovações que vêm pela frente. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Nós já falamos da castanha de Baru aqui no programa de sexta-feira, de bem-estar e saúde. E piaçava a gente costuma falar e acaba às vezes não sabendo o que é também a estrela de uma palmeira, né? Geralmente faz vassoura, artesanato. Perfeito, perfeito. E a gente está conseguindo, pelo coco de piaçava, que antes eram, como eu disse, eram resíduos que ficavam pela floresta, com esse excesso florestal, e agora conseguindo trazer a melhor produtividade aos agricultores. E essa parceria ela funciona diretamente com o produtor ou com as cooperativas locais? Provavelmente com as cooperativas. Perfeito.
com as cooperativas. As cooperativas, elas são uma junção de produtores locais, né? A gente ajuda, obviamente, com as cooperativas, angariando esses produtores, investindo na assistência técnica, e eles vão dando desenvolvimento melhor para a agricultura. Isso é importante dizer também, porque o biodiesel ele tem também essa outra externalidade. E como a gente investe muito na agricultura familiar, a gente investe muito no agro, a gente consegue investir em melhores produtividades, melhor rendimento, então são melhores safras, em função do investimento do biodiesel. Além da redução dos gases de efeito estufa, ajuda a ter climas melhores, a gente consegue ter safras e produtividades melhores. Então a gente tem um incentivo muito grande ao agro, através do biodiesel, pelo destino do que é subproduto, que o óleo, por exemplo, de soja é um subproduto do esmagamento de soja, além de todos os resíduos que antes não eram utilizados e hoje são utilizados. André, como que você vê aí o futuro aí do setor nos próximos anos? Olha, a gente, entrando no B15 agora, né, é um mandato que já deveria ter acontecido, mas ainda acontecendo esse ano, a gente tem a lei do combustível futuro, né, que tem uma projeção para chegarmos a 25% em 2035. Né. Eu entendo que a gente tem todas as condições de antecipar essa mistura, pelo tamanho dos benefícios que o biodiesel tem. Lembrando que o biodiesel é uma segurança energética. A gente tem hoje a matriz energética, uma das mais limpas do mundo, né? Hoje passando um pouquinho de 50% já de renovável. Só que o biodiesel representa só 3%, então tem muita oportunidade. A gente tem matéria-prima, uma quantidade imensa de matéria-prima e muito ainda para ser explorado, com muitas oportunidades. Tem indústria com alta tecnologia empregada, mão de obra bastante qualificada. A gente tem totais condições de ser líder desse mercado de biocombustíveis, né? Tanto biodiesel como etanol também. Mas falando especificamente de biodiesel, onde nós somos especialistas, ainda tem uma oportunidade muito grande de crescimento, reconhecer que o biodiesel ele é um combustível do passado, do presente e do futuro. Né? O biodiesel nos últimos anos ele já evitou 240 milhões de toneladas de CO2 de serem emitidas na atmosfera. Então, são impactos muito grandes. E como a gente tem um crescimento econômico natural, né, a gente quer que a economia cresça para que todo mundo consiga se utilizar disso, do crescimento e assim por diante, o biodiesel ele está ligado diretamente ao diesel que é crescimento econômico. Tudo que a gente tem aqui, de alguma forma, tem caminhão envolvido, tem ônibus envolvido. Então, quando a gente tem um crescimento econômico, tem um consumo maior de diesel que, por consequência, tem um consumo maior de biodiesel. Isso significa segurança energética. A gente tem que ter, por mandato, misturas maiores, assim como demandas voluntárias que têm acontecido de empresas grandes que, pelo compromisso da descarbonização, começam a reconhecer o biodiesel como um grande pilar de descarbonização. Então, eu vejo com muito bons olhos. O Brasil tem totais condições de liderar esse mercado, como eu disse há pouco, e já estão acontecendo em grande responsável e protagonismo da transição energética. Segurança energética, preservação ambiental, tudo isso é agro. André, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a você, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Gratidão a você e até amanhã.